Gálatas capítulo 6, versículos 7 e 8. Gálatas capítulo 6, versículos 7 e 8. Cadê o Isaac? Isaac foi pro ensaio? Foi, Leleco? Ah, tá. Fala pra ele que eu tô usando a garrafa, tá? Que ele me cobrou. Oi? O que é pra fazer, varão? É pra fingir que eu não tô te vendo, assim? Aquela pose assim, ó. Esse varão é uma benção. Gálatas capítulo 6, versículos 7 e 8. Amém? Põe-se de pé, só por mais um instante para fazermos a leitura dessa palavra do Senhor. Gálatas capítulo 6, versículos 7 e 8. Assim diz a palavra do Senhor: não se enganem, de Deus não se zomba, pois aquilo que a pessoa semear, isso também colherá. Quem semeia para a sua própria carne, da carne colherá a corrupção, mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. Amém? Pode tomar seu assento. Pai, nós queremos te agradecer por mais uma oportunidade de estar com a tua igreja ministrando a tua palavra. E queremos te pedir, Senhor, quero te pedir que o Senhor me abençoe naquilo que o Senhor tem falado em meu coração, para entregar ao teu povo, ó Pai, que está com o coração preparado pelo teu Santo Espírito para receber a tua palavra, que é a boa semente. E que em nosso coração a semente seja guardada, regada, adubada, Pai, cuidada, para que possa germinar, crescer, florescer e produzir frutos a 30, a 60 e a 100 por um. Frutos que vão nos servir para alimentar outras pessoas, alimentar esse lugar, alimentar a nossa comunidade, cidade, estado e nação, e todos aqueles que nos cercam, em nome de Jesus. Amém. Amém? Muito bom. Já dei a paz do Senhor, né? Já, tá bom. Nós vamos falar hoje sobre a lei da semeadura, que também é conhecida como a lei do retorno. E a gente precisa refletir sobre essas coisas. Por quê? Porque, como pastor, muitas pessoas me procuram e falam assim: pastor, depois que eu entrei para a igreja, parece que as coisas pioraram na minha vida. Porque quando eu estava lá no mundão, pastor, eu tinha até meus perrengues, mas eu dava meu jeito, eu fazia meus esquemas, eu tinha uns negócios assim, assado, e eu me resolvia. Só que agora eu virei crente, pastor, e os problemas continuam e parece que aumentaram. Algumas coisas acontecem para que você perceba isso. A primeira coisa é o seguinte, querido: você estava morto, agora você está vivo. E defunto não sente dor. Então você estava lá encharcado no lamaçal do pecado, cresceu no pecado. Para você o seu ambiente era o pecado. Mas de repente, quando você aceitou Jesus como Senhor e Salvador, o nosso Deus te arrancou com o braço forte do lamaçal do pecado. Aleluia! E você foi arrancado e arrancada do lamaçal do pecado. Então isso é a conversão, é quando Jesus nos tira do lamaçal do pecado. E aí logo em seguida, ao processo da conversão, inicia-se o processo da santificação. É quando a gente começa a tirar a lama da nossa vida. Porque uma coisa é eu sair da lama, outra coisa é a lama sair de mim. Então o processo da lama sair de mim é o processo de santificação, e é o processo que eu começo a perceber que é um monte de coisa na minha vida que ainda não está alinhada. E que também os problemas que eu tinha antes de me converter, eu continuo os tendo agora. Só que agora a minha atitude, pela lama está saindo de mim, pelo pecado está saindo de mim, para eu resolver aquelas questões, não são as mesmas ações, atitudes que eu tinha antes de Jesus. E isso começa a gerar transtorno, isso começa a gerar dúvidas, isso começa a gerar um monte de incômodo, porque antes era mais fácil resolver tais situações, mas hoje, tentando tirar a lama de nós, tentando caminhar no caminho de santificação, parece que as coisas ficaram mais difíceis. De fato ficaram, porque a coisa mais difícil que o ser humano tem é permanecer nesse lugar, é permanecer na cruz.
E esse é o processo da santificação. Então muitas pessoas me procuram e falam assim: pastor, parece que as coisas pioraram. Na verdade as coisas não pioraram. Você antes estava morto no pecado, agora você está vivo. E é por isso que você começa a sentir, né? Quando o inimigo ataca, você começa a perceber o ataque dele, porque antes você estava nele, você era dele, agora você não pertence mais a ele. Olha para a pessoa que está do sol e fala assim: ei, se você aceitou Jesus, você não é mais do inimigo, você é do Senhor. Aleluia. Olha, vê se ele tem cara de crente, vê se ele tem cara de crente. Se tiver coragem, fala assim: ei, eu tenho cara de crente? Pergunta, se tiver coragem. Só se tiver coragem. Tem gente que não vai nem se arriscar. Tem gente que não vai nem entrar nessa, porque vai que alguém fala, vai que tem um sincerão e fala assim: não. Porque tem que ser transparente, fala assim: não. O negócio está esquisito para tu ainda, né? Outras pessoas falam assim: pastor, eu entrei para a igreja, mas continuo com os meus antigos problemas, porque eu vim para a igreja e eu ouvi o pastor pregar, eu ouvi o pregador pregar, que depois que eu aceitasse Jesus, as coisas iam melhorar na minha vida. Claro, querido, agora você tem vida eterna, antes você tinha inferno eterno. Só que os problemas de ontem, como eu disse, continuam hoje. Por quê? Porque eles são frutos de semeadura. Eles são frutos de atos, atitudes que você e eu tivemos lá atrás, e que até hoje nós temos que arcar com as consequências desses atos. Porque essa é a lei da semeadura. E nós vamos falar bastante disso aqui. Porque a gente parece que quando aceita Jesus, muitas pessoas esperam o seguinte, Bruninha: que a gente aceite Jesus. E aceitei Jesus, a dívida que eu tinha antes de aceitar Jesus está paga. Querido, a única dívida que está paga é a dívida do pecado que Jesus levou na cruz. Agora, quem eu devo, eu tenho que pagar. Se você pegou dinheiro com a agiota, tu paga ou tu morre. Vai lá e resolve isso. Aquele pecado de estimação que você tinha, se você não abrir mão, tu vai continuar pecando. Muita coisa acontece, continua acontecendo na vida do crente novo convertido, porque é resultado de semeadura de antes de conhecer Jesus. E ainda que Jesus me tenha perdoado os meus pecados, as consequências destes, eu tenho que arcar com elas. Se você lembrar Davi lá, quando pecou contra Betseba e contra Urias, mandou matar Urias e teve filho com Betseba, e a criança nasceu, e depois a criança adoeceu, e Davi foi chorar ao Senhor para a restauração da criança, e a criança morreu. Aquela criança é consequência do pecado de Davi contra Betseba. E aí, em muitos momentos de aconselhamento, pessoas vêm nos questionar: por que está acontecendo isso ainda? Porque isso ainda é fruto da árvore plantada na época do pecado. E até aquele fruto acabar, até aquela árvore ser arrancada, muito fruto disso a gente acaba colhendo ainda. É consequência de nossas ações. São consequências de nossas ações. Então, se ilude quem pensa que por ter aceitado Jesus, aquele problema da minha doença que eu tinha ontem, eu vou ser curado hoje. Se Jesus quiser, eu creio, Ele cura, querido, Ele cura. Já ministramos curas em pessoas, elas ficaram curadas. Mas não dá, por exemplo, para eu que estou com, por exemplo, não estou, graças a Deus, eu fui medir a glicose aqui no dia do legado, na segunda medição, porque na primeira eu tinha tomado café. Da segunda medição, estava com 98, irmãos. A minha pressão, 12/7. Eu tenho 4,8. E eu boto um monte de garoto mais novo que eu no bolso. A minha saúde é sinistra. E eu sou lindo. E ela profetiza e eu recebo. Mas há coisas na nossa vida que a gente vem de uma vida desregrada, e essa vida desregrada nos traz algumas doenças, algumas enfermidades. Pressão arterial alterada, às vezes é um diabetes, às vezes é uma situação por causa de um mau comportamento, um mau cuidado com o templo do Espírito Santo chamado esse corpo. Porque o apóstolo Paulo vai dizer em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16, que nós somos o templo do Espírito Santo. E aí a gente não cuida do templo do Espírito Santo, a gente tem uma má alimentação, tem um sono ruim, a gente não cuida das emoções, e chega em determinado momento da nossa vida, a gente está com um problema de saúde. E aí a gente aceita Jesus, e parece que por eu aceitar Jesus, eu vou exigir de Jesus que eu seja curado do meu diabetes. Quem quer curar diabetes faz dieta e exercício.
Quer estabilizar a glicose, é assim que funciona. Quer regular a pressão? Vai lá no cardiologista, faz os exames necessários, começa a tomar medicação, daqui a pouco tu volta, ele regula, tu mantém a vida saudável, você vai melhorando o seu estado de saúde. Porque tudo que a gente traz hoje é consequência de nossas ações. E aí a gente pensa que por aceitar Jesus, parece que até organizações tabajaras, seus problemas se acabaram-se. E não! Quem é da época das organizações tabajaras? Quem é 4.8 lembra? A gente lembra. A rapaziadinha, cadê? Deixa eu ver. Vocês sabem o que é a organização tabajara? Graças a Deus vocês não sabem. Tu sabe, pastor? Tu é velho, hein? Fala, sou velho, mas estou preservado. Fala. A gente carrega na nossa vida consequências de atitudes de semeaduras nossas. Outras pessoas caminham com a gente na igreja há mais tempo, já são servos do Senhor, mas continuam agindo como se fossem mundanos. Se baseiam naquela super graça. Fala assim, não, Deus é amor, e por ser amor, no final de tudo Ele me salva. Vai, bonito, você vai, onde vai parar? No inferno. Vai, bonito, teimosa. É uma piada interna. Teimoso, teimosa. Não, porque Deus é amor, pastor. Ele é o amor em pessoa, sim. E por causa disso Ele vai me salvar. Vai, querido, fica no pecado para tu ver se Ele vai te salvar. Porque o amor de Deus não comunga com treva, não comunga com lama. E aí você se baseia na supergraça e acha que pode continuar, ainda que na igreja, vivendo uma vida dissoluta, semeando sementes que vão te levar à perdição, pensando que o fruto da semeadura vai ser salvação. Não vai. Então nós temos essas pessoas na igreja, todas as igrejas têm, e aqui não é diferente. E nossa igreja não é diferente, né? E o apóstolo Paulo, então, falando aqui para a igreja da Galácia, capítulo 6, versículo 7, não se enganem, de Deus não se zomba. Por que o apóstolo Paulo está falando isso? Porque o povo estava se enganando, achando que poderia servir a Deus e servir ao mundo, servir a Deus e continuar tendo a vida que vinha vivendo antes de Jesus, estar na igreja, estar comungando, estar na comunhão com os santos e continuar tendo atitudes de homens e mulheres que parece que nunca conheceram a Jesus. E o apóstolo Paulo fala assim, não se engane, de Deus não se zomba. Por que eu estou afirmando que a igreja da Galácia tinha irmãos assim? Porque é como dizer, meu filho não coloca o dedo na tomada. Por quê? Porque o filho ia colocar o dedo na tomada. De Deus não se zomba, pois aquilo que a pessoa semear, isso também colherá. Não há como eu querer colher morangos e plantar abacaxi, irmão. Se tu plantou abacaxi, se prepara para descascar os seus abacaxis. E não me chama não plantei nada. Foi tu que plantou. Você só vai conseguir colher frutos diferentes a partir da escolha da semente diferente. Se você não está satisfeito com o que você vem colhendo até agora, comece a selecionar melhor as suas sementes. Ah, pastor, então foi por isso que eu aceitei Jesus. Glória a Deus. A partir de você ter aceitado Jesus, a partir de estar sendo consolidado na sua fé, a partir de estar sendo discipulado na igreja, na escola dominical, nas células, no 1 a 1, no 2 a 2, a partir desse momento da sua nova vida em Cristo, você vai selecionando as melhores sementes e as vai semeando. O fruto dessa semente vai vir, aleluia! Mas não quer dizer que não tem fruto ruim para colher ainda, porque houve uma semeadura antes dessa. Há algo que você fez lá atrás que continua impactando a sua vida hoje. Vamos pegar um exemplo prático. Eu gosto de conjecturar algumas situações que aparecem pelas igrejas. Casal de namorado, as crianças cresceram na igreja, o menino e a menina. E aí, isso eu ouvi de um professor meu lá na faculdade, um fato verídico, pastor também de nossas igrejas. Hoje não é mais pastor, continua sendo professor. Ele parou o ministério para ficar só lecionando. E ele falou de quando ele era pastor, ele contou essa história para nós na sala de aula. Casal de namorados, o menino, família tradicional, cresceu na igreja. A menina de família tradicional da igreja cresceu na igreja. E os dois se namoraram, ficaram apaixonadinhos e começaram a namorar.
Pensa no que dá de cabelo branco na vida de um pastor, casal de adolescente namorando. Não tem nem saúde, não tem nem maturidade para trocar as fraldas namorando. Mas enfim, começaram a namorar. Porque eu oro para que isso não aconteça, irmãos. Isso vai ser outra pregação. Deixa no culto de jovens que eu vou falar isso muito sério com eles. E aí começaram a namorar, e famílias tradicionais, que bonitinho, casal de pombinho, todo mundo gostava. De repente, varão, a menina aparece grávida. A menina aparece grávida. E aí aquela menina que aparece grávida precisa parar de estudar. Aquele menino que agora vai ser pai, tem que parar de estudar e começar a arrumar um trabalho. Sem formação nenhuma, sem instrução nenhuma. E aí vai pegar o que tiver oferecendo para ganhar um dinheirinho, para sustentar uma casa pela qual ele nem consegue ser responsável. E aí o projeto de ser isso, o projeto de ser aquilo, o sonho de ser aquilo, é no mínimo postergado alguns anos, quem sabe décadas. Porque depois que foi consumado o pecado, nesse caso daquele que teve lá a fornicação, que é o sexo antes do casamento, e a menina acabou engravidando, e aí assumiram, e todo mundo sua responsabilidade, a criança nasceu, o casal se arrependeu, foi para o altar, pediu perdão, chorou, se arrependeu no coração, Deus perdoou. As famílias que se engarfinharam, depois estavam celebrando um netinho, glória a Deus, aleluia, mas o netinho está lá para ser cuidado. Deus perdoou? Se houve arrependimento, perdoou. As coisas foram organizadas, mas a criança está lá e tem que ser cuidada. Então não é porque há remissão de pecados que a gente não deve arcar com a consequência dele. Não é porque eu me arrependi, o garoto se arrependeu, que Deus vai matar a criança. Não, querido. Eu te perdoo, filho, mas olha só, tem um abacaxi para tu descascar, assuma ele, é teu. Isso é lei da semeadura. É assim que funciona, amém? Então, queridos, aprenda uma coisa, a semeadura é opcional, mas a colheita é obrigatória. Como assim a semeadura é opcional? Eu posso optar pela semente. Eu vou semear essa semente e vou semear. Só que a colheita é obrigatória, por quê? Porque eu vou colher segundo aquilo que eu semeei. Eu disse e repito, não tem como querer colher morango plantando abacaxi. Não tem condições, não tem como ter um bom salário se eu não estudo, não capacito-me para isso. Não tem. Não tem como ter uma família de Deus abençoada se eu não sou um sacerdote na minha casa abençoado e abençoador. Não tem como ter um matrimônio abençoado se eu não, nos meus acordos não cumpro minha parte. Se eu não cumpro a minha esposa de oração e o contrário também. Porque eu vou começar a colher segundo aquilo que eu semeio. Só que a gente tem o mau costume de querer colher o que não semeou. E olha para o lado e fala que a grama do vizinho é mais verde. Porque ele plantou uma semente diferente. Está entendendo? Amém ou não amém? A semeadura é profissional, mas a colheita é obrigatória. Eu posso escolher as sementes a semear, mas sou obrigado a colher os seus frutos. Eu sou obrigado a colher os frutos da minha semeadura. A Bíblia fala, honra pai e mãe, porque se prolonga os seus dias na terra. Aí você não honra pai e mãe, daqui a pouco está cheio de doença. Novo. Pastor, o que está acontecendo? Desobediência. Você semeou isso na sua vida. Se eu quero colher frutos diferentes, devo plantar sementes diferentes. Quem que quer mudar de vida? Está fazendo o que por isso? Está fazendo o que para mudar de vida? Está fazendo o que para ser um crente melhor? Está fazendo o que para ser um homem de Deus melhor? Uma mulher de Deus melhor? Pastor, os meus problemas, vamos continuar colhendo os frutos deles. Só que agora você também vai ter fruto da nova semeadura. E isso começa a mudar a tua vida. Porque conforme você vai semeando os novos frutos, a colheita do fruto podre vai acabar, irmãos. Em nome de Jesus vai cessar. Por quê? Porque você não vai semear mais daquela semente ruim. Por quê? Porque agora você aceitou Jesus como Senhor e Salvador. E como consequência do caminho de santificação, você vai semeando as boas sementes. E os frutos ruins vão acabando porque você não semeia mais. A não ser que você continue regando no escondido aquele pecado. Ei, filha, essa lá do pecado é a morte. Está aí comigo? Está entendendo? A ciência fala a mesma coisa. Sabia que a ciência que tu aprendeu lá na escola fala a mesma coisa? Quem lembra da terceira lei de Newton aí? É a lei do retorno. Você lembra ou não lembra? A professora lembra. Qual é a terceira lei de Newton? A terceira lei de Newton, conhecida como a lei da ação e reação, afirma que para toda força de ação que é aplicada a um corpo, surge uma força de reação em um corpo diferente.
essa força de reação tem a mesma intensidade da força da ação, atua a mesma direção, mas em sentido diferente. Ou seja, toda ação tem uma... querido, toda ação tem uma reação de mesmo sentido, mesma direção e sentido contrário. É a terceira lei de Newton. Tudo que eu faço, eu vou colher do que eu faço. Está comigo? Amém ou não amém? Aleluia. Então, o Senhor, Ele vela para cumprir a palavra dele. Como isso é a palavra de Deus, a palavra de Deus vai se cumprir. Ele não vai, por amor a nós, deixar de cumprir a palavra dele. Na verdade, por amor a nós, ele obedece a própria palavra. Jeremias capítulo 1, versículo 12 fala assim: eu velo para cumprir a minha palavra. Eu vigio, eu tomo conta, eu observo a minha palavra para a cumprir. E a palavra dele fala: aquilo que eu semeio, eu colho. Então não será diferente para nada de nenhum de nós. E aí o apóstolo Paulo falou para a igreja da Galácia: de Deus não se zomba. Irmão, zombar é fazer chacota, zombar é achicalhar, zombar é abusar. E tem um monte de gente que fica brincando com o pecado, sabe que Deus não se agrada, sabe que Deus já reprovou, já ouviu pela palavra de Deus, já ouviu porque leu a palavra de Deus, já ouviu porque um profeta levantou e disse: eis que te digo, e você continua abusando da boa vontade de Deus. Cuidado, de Deus não se zomba, não brinca de ser crente. Eu não estou falando que você vai conseguir ser 100% crente o tempo inteiro, porque nós somos tentados o tempo todo e estamos num processo de santificação. Mas há pessoas que parece que perderam o temor do Senhor, que parece que perderam o respeito ao Senhor, que acham que por ter sido alcançado pela graça, como eu disse, a mão de Deus não vai... Eu não gosto desse termo, porque eu não concordo com ele, mas parece que Deus não vai mais cobrar o juízo daquela ação. Eu ia falar: a mão de Deus vai pesar, mas como eu não gosto desse termo, eu recolhi. Não, mas vai ter o juízo da ação. O juízo da ação é colher daquela semeadura que você fez. E depois ainda fala assim: Deus está pesando a mão em mim. Não, querido, é fruto do teu pecado, é fruto da tua semeadura. E aí nós precisamos parar para pensar: será que nós estamos achincalhando com a obra de Deus? Estamos abusando da palavra do Senhor no sentido de não a respeitar, de não a obedecer? E isso é zombaria contra Deus. É tipo aquele filho mal criado que a mãe fala assim: vou te dar uns tapas. Aí o filho: vai nada. Aí todo mundo ri. Meu irmão, chama logo. Vapt! Só vai ter uma oportunidade para fazer isso na minha frente. E a gente fica brincando como se fôssemos crianças muitas vezes desobedientes. Irmãos, a gente ouve a palavra todos os cultos aqui. Você ouve a palavra na sua célula, você ouve a palavra na escola dominical, você ouve a palavra quando você faz o devocional, você está com a palavra e aí parece que você esquece. Muitas vezes quando o pecado se apresenta, você parece que esquece daquilo, do voto pelo qual você fez de servir ao Senhor, e continua semeando semente de pecado. De Deus não se zomba. Quem lembra de Sansão? Nazireu de Deus. Sansão era uma promessa de Deus. Sansão era uma bênção, uma promessa de Deus desde o ventre de sua mãe. No ventre de sua mãe ele já recebeu o propósito da vida dele. Ele ia ser um nazireu, um separado para abençoar o povo, para representar Deus na terra, para julgar a causa do povo, para proteger o povo de Deus na terra. Esse era Sansão. E Sansão cresceu sabendo disso, foi criado pelos seus pais sabendo disso. Os seus pais fizeram exatamente o que Deus os mandou fazer. Só que Sansão, quando tomou a maioridade, ele começou a governar a sua própria vida. E o governo da sua própria vida o levou à perdição. Porque ele achou que porque era poderoso, Deus estava com ele, ele poderia ser usado por Deus aqui de dia e à noite deitar-se com prostitutas. E à noite se corromper. E no voto dele, ninguém pode fazer isso. Imagina o voto do Nazireu. E ele continuou fazendo isso e Deus continuou com ele. Ele continuou fazendo isso e Deus continuou com ele. Até que Sansão não percebeu que a mão de Deus, conforme diz o texto de Juízes, já havia se retirado dele. Quem fica zombando de Deus, achincalhando Deus, zombando e abusando da palavra do Senhor, pensando que Deus está contigo porque Ele te ama e não vai cobrar o juízo das suas ações, você não vai perceber quando Deus não for mais na sua vida.
E o resultado de Sansão, o cabelo lhe foi rapado, os olhos foram arrancados. Ele era o herói de Deus, ficou rodando um moinho lá naquele povo lá dos filisteus. É bem verdade que no final ele se arrependeu, e a palavra vai dizer que na sua morte Sansão matou mais filisteus que na sua vida. Então o Sansão, que era o herói de Deus, cumpriu o propósito. Mas ele não precisava ter os olhos arrancados, ele não precisava terminar o ministério dele daquela forma. O problema é que a gente atrapalha a obra de Deus na nossa vida. O problema é que, como diz aí os coaches, aí eu vou usar a palavra dos coaches, a gente se auto-sabota. A gente atrapalha a obra de Deus na nossa vida. Quando a gente começa a zombar, fazer zombaria de Deus. De Deus não se zomba. Amém ou amém? Aí ele continua: quem semeia da carne, colhe da carne. Quem semeia do Espírito, colhe do Espírito. E como a gente está falando da lei da semeadura, onde mais você tem semeado? Na carne e no Espírito. Onde for sua maior semeadura, ali será sua maior colheita. Onde for sua maior semeadura, ali será sua maior colheita. Gálatas capítulo 5, pode pôr para mim? Gálatas 5, a partir do verso 16. Ainda para a igreja da Galácia, Paulo está falando aqui. Isso. Digo, porém, o seguinte: vivam no Espírito, e vocês jamais satisfarão o desejo da carne. O que o apóstolo Paulo está falando é o seguinte: você quer ser um homem espiritual? Quem quer ser um homem espiritual aqui? Quem quer ser uma mulher espiritual aqui? O apóstolo Paulo está falando assim: vivam no Espírito, e jamais satisfarão a vontade da carne. Então, para eu viver no Espírito, eu tenho que semear no Espírito. E jamais colherei o fruto da semeadura na carne, porque eu não semeei na carne. E ele continua falando no versículo 17: porque a carne luta contra o Espírito luta contra a carne. Porque são opostos entre si, para que vocês não façam o que querem. Então o Espírito, com E maiúsculo, é o Espírito Santo, e a minha carne, eles se degladiam. Há uma luta entre o Espírito Santo e a minha carne, minha vontade e a vontade do Espírito Santo na minha vida. Eles são opostos entre si. E segundo a minha semeadura, se eu semear mais no Espírito, eu vou colher no Espírito. Mas se eu semear na carne, da carne eu vou colher. Só que da carne eu só colho corrupção. Da carne eu só colho o que me leva para o inferno. O salário do pecado da semeadura da carne é a morte. Versículo 18: mas os que são guiados pelo Espírito, mas se são guiados pelo Espírito, vocês não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçarias, inimizades, rixas, ciúmes, iras, discórdias, divisões, facções, invejas, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a essas. Declaro a vocês, como antes já os preveni, que os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Essas obras da carne é aquilo que a gente colhe quando semeia nela. Quando a gente semeia na carne, a gente só colhe coisas que nos levam à perdição. Imoralidade sexual, discórdia, divisão, facção, inveja, bebedeira, orgia, feitiçaria, impureza, libertinagem. São os frutos que eu colho quando semeio na carne. Fruto do pecado. Mas o fruto do Espírito, versículo 22, o fruto é um fruto. É amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. O fruto do Espírito é como se fosse uma tangerina, um fruto com vários gomos. E nesse fruto eu tenho a mansidão, o domínio próprio, eu tenho alegria, eu tenho paz, eu tenho amor, eu tenho benignidade, longanimidade, bondade, fidelidade. Isso é ser um homem de Deus. Um homem ou mulher de Deus colhe esses frutos. Agora, um homem ou mulher de Deus que semeia no pecado, colhe a imoralidade do pecado. E eu vou colher segundo aquilo que eu semeio. Eu vou colher segundo aquilo que eu optei por fazer. E não tem mais como, a partir de hoje, você botar culpa em Deus. Porque a gente é bom de botar culpa nos outros, sim ou não? Quando a gente quer se livrar de uma situação pecaminosa, de uma culpa, a gente sempre arruma um jeito de botar outro no nosso lugar e assumir a culpa. Foi por isso que Jesus veio do nosso lugar assumir a nossa culpa. Só que o ser humano, ele é tão ruim, que até em Deus a gente bota culpa. Adão, por que você comeu do fruto, Adão?
que eu falei para não comer? Eu até comi, mas foi por causa da mulher que você me deu. A culpa agora é de Deus. A culpa agora é de Deus, na visão de Adão. Porque quem semeia na carne não enxerga o próprio prejuízo que causou a si. Quem semeia na carne não tem condições de assumir o pecado que fez. Quem semeia na carne não tem a cara de pau ou a hombridade de falar assim: errei, eu tenho que ir para a cruz. Não, eu só errei porque tu me deu essa mulher aqui. Porque se tu não me desse essa mulher aqui, eu não tinha pecado não. Só que ele esqueceu que quem tinha a responsabilidade de zelar pela mulher era ele. Ele era o sacerdote da casa. É por isso que quando na casa não tem sacerdote, o negócio começa a azedar. Mas aí lá para os homens a gente vai alinhar o sacerdócio do homem, amém? A gente vive tentando colocar a culpa em outro. Até em Deus a gente coloca a culpa. Deus, você não está vendo? Eu te aceitei como Senhor e Salvador, agora como é que estão as coisas? Agora a culpa é de Deus, você está assim? Porque se eu aceitou como Senhor e Salvador, você não parou para pensar que isso é fruto do que você semeou antes? Não, porque diz na tua palavra, e você quer usar a palavra de Deus contra o próprio Deus, parece até Satanás. Porque foi Satanás que fez isso, não foi com Jesus? Usou a palavra para tentar o próprio Senhor da palavra, que é a palavra. No princípio era o verbo é logos, é a palavra é ação, e esse verbo é Jesus. João capítulo 1, versículo 1, no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, tudo que foi feito por intermédio dele, sem ele nada que foi feito se fez. Evangelho de João capítulo 1, versículo 1 e 2. O capiroto quis usar a palavra contra a própria palavra, que é Cristo, olha só. E quando eu tento justificar com a palavra o meu pecado, eu estou falando que a culpa é de Jesus. Porque quem anda no lamaçal do pecado, querido, quem é cego pelo pecado, ele é possuído dessas inimizades, feitiçaria, ele não consegue observar que ele está em trevas. Quem está entendendo? Então fala assim: eu colho segundo aquilo que eu semeio. Eu estive revisitando uns estudos que eu havia feito e fui mais uma vez olhar o plantio e a colheita do milho. E aí eu fui lá no site da Embrapa, lá ver umas coisas relacionadas a milho. A colheita do milho demora em torno de 90 a 100 dias para se colher, dependendo da estação do ano. Então se eu plantar milho hoje, dependendo da estação, eu vou colher aquele milho que eu plantei daqui a 90 ou 100 dias. Então se eu semeei hoje, daqui a 3 meses eu estou colhendo esse milho que eu semeei. Só que a coisa que eu semeei há 10 anos vem dando fruto até agora. E aí agora você aceitou Jesus, vai continuar colhendo esse fruto até essa árvore acabar. Para cada pé de milho, planta-se, dependendo do tipo de milho que você quer, de 1 a 4 grãos de milho. Para cada pé de milho, dependendo do tipo de milho que você quer, você planta de 1 a 4 grãos numa covinha daquela, chama cova, né? Aquele buraquinho chama cova. De 1 a 4 grãos, tu planta ali. Cada pé de milho produz de 1 a 2 espigas saudáveis. Então, de 1 a 4 grãos dá um pé de milho, e cada pé de milho tem 1 ou 2 espigas saudáveis. Cada uma dessas espigas pode conter de 500 a 800 grãos. E aqui está a questão da lei da semeadura. Porque a terceira lei de Newton fala que eu vou colher, a reação é de igual intensidade. Mas a lei da semeadura, que é uma lei espiritual, não. Eu posso semear até 4 grãos, mas eu vou colher de 500 a 800. Aleluia, se for semeado no espírito. Se for semeado na carne, aí é aleluia, né? Porque quando eu semeio no espírito, irmãos, até 4 grãos eu posso colher 800. Porque quem semeia no espírito, colhe do espírito. Agora, se eu semeio na carne, o negócio fica pior do que já foi um dia. Porque essa é a lei da semeadura. Você está entendendo? Portanto, se eu planto na carne, vou colher exponencialmente na carne. Se planto no espírito, vou colher exponencialmente no espírito. A pergunta é: onde nós temos semeado mais? Onde nós temos semeado mais? Se eu quero ser um homem de Deus, uma mulher de Deus, eu tenho que parar de semear na carne e só semear no espírito. Porque toda vez que eu semeio na carne, eu vou colher muito mais do que aquilo que eu semeei em determinado tempo, segundo a semeadura que eu fiz. Então, se está ruim hoje, pode se tornar pior amanhã. Ainda que você esteja andando com Jesus.
Porque Judas andou com Jesus e foi para o inferno. Porque semeou na cobiça da carne. Está entendendo, amado? Palavrinha pastoral pro dia da ceia. Vai engolindo esse rolo aí. Só bebe água e vai engolindo. Porque a gente precisa parar para pensar que eu me tornar um discípulo de Jesus é parar de semear na carne e começar a semear no Espírito. Caminhar com Jesus significa me tornar parecido com Jesus. Ser discípulo de Jesus significa seguir os passos do meu mestre Jesus. E os passos do meu mestre Jesus vai me levar a semear no Espírito. Só que para semear no Espírito significa abrir mão da vontade da minha carne, é matar o meu eu, matar a minha satisfação pessoal, minha necessidade pessoal fica para segundo plano. Onde você tem mais semeado? Na carne ou no Espírito? Deus está hoje nos dando uma nova chance de semear no Espírito e matar a carne. Os frutos da carne que você semeou até hoje, daqui a algum tempo você vai colher. Não se engane, você vai colher. Mas você vai colher consciente do porquê você está colhendo. E muito consciente de que você parou de semear. E os próximos frutos que virão serão frutos do Espírito. O Senhor está nos dando uma nova chance hoje para matar a carne. Matar a carne. Necessidade da carne. Vontade da carne. Ele está nos dando uma nova chance. Fique em pé no seu lugar comigo.